As mudas são a base, os primeiros passos do desenvolvimento florestal. No Polo Empresarial Norte de Teresina, a Eco Empreendimentos Ambientais implanta o primeiro viveiro de mudas de eucalipto do Piauí. A empresa produz mudas para projetos florestais em Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Chegou ao Piauí motivada pela instalação da indústria Suzano Papel e Celulose. Até o final deste ano, produzirá 4 milhões de mudas de eucalipto, com padrão genético e tecnológico desenvolvidos nos campos experimentais da Suzano. A produção começa nesta imensa estrutura coberta, chamada Jardim Clonal. O que significa essa etapa aqui que o senhor chama de Jardim Clonal? O Jardim Clonal é onde a gente pega a muda de eucalipto que vem digamos, do fornecedor, ou a gente compra esse material, ou no nosso caso que é fornecido pela Suzano. Essa muda vem, nós preparamos um caletão com areia, é onde a gente planta essa muda, coloca no solo ou na areia, para que ela produza as estacas para se transformarem em mudas que depois vão para o campo. Então o jardim clonal, a gente chama de jardim clonal porque a gente cultiva em forma de jardim, né? Então hoje é uma tecnologia já bastante moderna, né? Então que o pessoal usa muito e também é fácil da gente trabalhar. E aí também a ergonomia do pessoal que trabalha também é mais fácil e também o controle nutricional das plantas no jardim clonal ele é mais fácil, né? O que é, por exemplo, que a dona Antoninha ali está fazendo nesse momento, cortando aqui as mudinhas e levando para outro local. A Antônia agora, o que ela faz? Ela corta a brotação da cepa, que a gente chama, da cepa, né? Cepa é o material que é fornecido pela Suzano. Pela Suzano. No caso, essa mudinha parece um mini bonsai, ou um bonsai, que sai o broto, ela tira esse broto da cepa, e prepara a estaca que depois vai lá para ser cultivado ou para enraizar dentro da casa de vegetação. Para produzir essa muda, como é que a gente faz? A gente corta essa brotação que faz a estaca, se coloca dentro do tubete. O tubete tem o substrato é um material já próprio para isso, que é a base de fibra de coco, também de casca de pinos e também de vermiculita, que é um material inerte, que serve também para retenção da água, para o bom desenvolvimento da raiz. A segunda etapa na produção de mudas de eucalipto é ainda mais rigorosa. Na casa de vegetação, toda fechada, todo o cuidado no controle da umidade e da temperatura. Então aqui é a casa de vegetação. Que etapa a muda cumpre nessa estrutura dentro do processo da sua formação? Como eu havia falado anteriormente, a estaca, ela é colocada no tubete, né? O pessoal prepara a estaca e sai do jardim clonal, coloca no tubete e vem para esse ambiente que é um ambiente controlado. Aqui a temperatura tem que ficar entre 25 graus a 40 graus. De preferência abaixo de 37 graus por aí. De 25 a 37 graus é o ideal da gente trabalhar. Aqui a gente controla a umidade relativa do ar. E também a gente controla a entrada de vento. Aqui tem que ser um ambiente o mais calmo possível, então para a planta poder se adaptar. E também a quantidade de água que a gente usa no substrato para desenvolver a planta. Porque a gente pode ver, de um galho, a gente tem que fazer com que esse galho coloque raiz. Que é a grande, eu estava comentando que isso aqui é o coração do nosso viveiro. Aqui tem que funcionar para dar certo, porque o que não colocar raiz aqui é um material que já começa a ser eliminado naturalmente, né? Então já fica dentro da casa de vegetação porque não vai sair mudo. Então ele já é eliminado aqui e não vai a campo. Esse ambiente aqui, no caso da casa de vegetação, a gente tem que ter um autocontrole das características de clima, né? Então aqui depende muito de dia ensolarado, vai menos irrigação, vai mais irrigação, dias mais nublado, vai menos irrigação. Depende muito das condições externas, o manuseio desta casa. Então aqui a gente tem que ter um cuidado extremamente grande para que a muda que a gente coloque aqui, ela faça a raiz para depois ir para o campo. Que aqui é que está o segredo do bom desenvolvimento da muda a posterior, no caso do crescimento e a rustificação e também a campo, né? Então é muito importante esse ambiente pro viveiro, né? Depois as mudas crescem na sombra e sob regime de irrigação. A última etapa é nestas bancadas a céu aberto. Daqui é só esperar completar os 90 dias e pronto. As mudas podem ser levadas ao campo para a formação das florestas de eucalipto. É só checar o enraizamento nos tubetes.
E aqui você tem uma comparação de uma muda em formação e outra já formada? O que a gente viu lá dentro da casa, nós temos uma estaca que foi para casa, isso ficaria 20 dias lá dentro da casa. Depois a casa sai da casa, vai para a área de sombra, fica mais uma semana e depois ela vem na área que a gente tem aqui à nossa volta, que é a área que a gente chama de pleno sol, que a gente prepara a muda em aproximadamente de 70 a 90 dias, a gente prepara a muda para ela ficar pronta para ir ao campo, né? Então tem que estar com o sistema radicular bem desenvolvido. A gente pode ver assim, tem que ter essas raízes brancas que a gente chama de raticela, que ela vai ao solo e já começa a absorver a água e os nutrientes, né? Então ela tem que estar pronta, tem que estar bem formado, esse torrão, esse substrato tem que estar bem preso. E a parte aérea ela tem que ter mais ou menos uns 30 centímetros, bem rustificada, né? Já com material lenhoso e com no mínimo 3 pares de folhas, né? Então nós aqui vemos uma mudinha com 8 folhas, né? Que seria o ideal de ir a campo, né? Hoje mesmo nas condições que nós temos hoje, você levando a campo uma muda dessas que ela consiga absorver umidade logo, colocar o solo, a chance dela perder mesmo ficando aí 4 ou 5 ou 6 meses sem chuva é muito pouca, é muito pequena, né? A perda, a mortalidade a campo de uma muda nesse porte desse material. Por isso que a gente fala agora, quem vai iniciar os plantios de florestamento aqui no Piauí, na região do Cerrado e do semiárido, é a importância do material genético e também da qualidade da muda. Isso é muito importante, porque se nós vamos ver assim, para iniciar um bom florestamento e para se ter um bom florestamento em 7, 8 ou 10 anos, tem que iniciar por uma boa muda. Então, o produtor que vai assistir, ou o investidor, ou o plantador que vai assistir ou está nos assistindo, é que ele plante, ele procure bons fornecedores de mudas, né, que forneçam um bom material, com qualidade e também com a procedência e que dê uma resistência boa a essa muda, porque desenvolva bem para a nossa região, né, que é o que a gente quer. É desenvolver também a eucaliptocultura no estado do Piauí e da região, né, que é muito importante, né. O primeiro viveiro de mudas de eucalipto no Piauí já repercute na geração de empregos. Quando estiver em pleno funcionamento, serão 70 empregados. A dona Francisca Feitosa era empregada doméstica. Hoje trabalha no jardim clonal do viveiro, com carteira assinada e todos os direitos trabalhistas assegurados. E já domina as tecnologias de manejo na formação das mudas. Está gostando dessa experiência nova? Muito, adorando. Aqui foi uma oportunidade que apareceu pra gente, a gente tem mais é que aproveitar essa oportunidade que ele está dando. Está valendo a pena? Muito valendo a pena. Você esperava um dia trabalhar num viveiro tão tecnificado assim? Não, eu não esperava trabalhar no viveiro. Às vezes a gente fica até comentando, quem diria um dia a gente ser cortadeira de eucalipto, mas a gente não esperava. Qualquer coisa, menos cortadeira de eucalipto. E está dominando bem aí a tecnologia? Muito, dominando bastante. Está muito bom. A empresa, para chegar ao Piauí, contou com apoio financeiro do Banco do Nordeste. Nesse caso aqui, se sente de certa forma orgulhoso de poder participar dessa parceria. O empreendimento vai proporcionar a geração de mudas para fornecer, atender a demanda de empreendimentos como a Suzano Papel e Celulose, que pretende plantar em torno de 160 mil hectares no estado, sua planta industrial, se for o caso, além dos fomentados da Suzano, que a previsão é de plantar em torno de 40 mil hectares. Então, a importância maior desse empreendimento aqui é se tratar de um dos principais elos da cadeia produtiva do eucalipto, a produção de mudas, dentro do programa florestal do estado do Piauí, e idealizado e desenvolvido pela Codevasf, em parceria com o governo do estado e com apoio da consultoria da STCP. Então, com certeza, um programa que vai alavancar a economia do estado e, consequentemente, a geração de ocupação produtiva e emprego e renda. O PNB também vai investir
no apoio à instalação das florestas de eucalipto para o fornecimento da matéria-prima à indústria? Sim, o banco já vem atendendo outros empreendimentos, já financiou, já apoiou financeiramente, inclusive outros ou vários empreendimentos de pequeno e grande porte dentro do programa florestal e está aposto a atender empreendedores, apoiar empreendedores de dentro e de fora da região e principalmente e voltado para o atendimento aos fomentados da Suzano Papel e Celulose, que pretende implementar em torno de 40 mil hectares nessa modalidade. As unidades da ECO de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso produzem juntas cerca de 6 milhões de mudas por ano. No Piauí, a meta do engenheiro florestal Joselito Lovato é produzir só este ano 4 milhões. Será a maior unidade da empresa no país. Mas a ideia é produzir bem mais. Só esta empresa tem capacidade instalada para a produção de 10 milhões de mudas de eucaliptos por ano. A expectativa é de dobrar essa capacidade até 2014. E o Piauí tem uma atração especial para quem investe neste segmento do agronegócio. E o Joselito já descobriu esse segredo. Que segredo é esse, Joselito? Nós vemos assim, eu estou aqui no Piauí há aproximadamente 12 meses, um ano. E quando a gente volta para o sul, porque eu sou um sulista, a gente vê muitas pessoas interessadas em fazer o investimento em florestas. E a nossa região, a região do Piauí, onde a gente está estabelecido, aqui tem uma coisa, algo que é extremamente atrativo, que é a questão da disponibilidade de áreas para plantio de florestamento. Disponibilidade de áreas que a gente fala em questão de valores monetários do hectare hoje, que em comparação ao sul é bastante barato, e outra questão também é que essas áreas são bastante próprias para plantio. Quanto à questão de solo, a questão também de chuva, não tanto a distribuição, a quantidade de chuva, e também a questão da topografia. Porque a gente vê a um curto prazo que a mão de obra cada vez mais especializada e mais escassa vai ter que se entrar com mecanização também na área florestal. Então, essas características o Piauí está atendendo extremamente bem e essas pessoas estão vindo do sul para cá. Agora, o que é importante salientar, sim, a nossa empresa vai produzir 10 milhões de mudas ano, é a nossa intenção já a partir de 2010. De 2011. Isso dá para plantar mais ou menos 9 mil hectares, né? Então, quantos 9 mil hectares que nós temos no estado do Piauí para plantar? Então, a gente acredita muito nesse potencial e a gente vê os nossos parceiros, no caso, que nem a gente tem uma parceria com o BNB, também acredita muito nesse empreendimento, né? A própria Suzano, hoje tem várias pessoas nos procurando, hoje ligou um cara de Brasília, um empresário de Brasília que descobriu a nossa empresa via internet e me ligou: eu tenho 3 mil hectares na região de Jurumenha e tenho interesse em plantar florestamento, quero falar com vocês. Então, a gente vê que as pessoas querem plantar e eu acredito muito nesse plantio. Acho que é uma cultura nova, como a soja deu certo no Piauí e na região do Uruçuí, o eucalipto vai vir também para uma região e vai trazer muito benefício. A gente acredita muito nesse potencial da floresta, né? Que eu estava até fazendo uma palestra esses dias com o pessoal aqui em Teresina, que 1 hectare de eucalipto hoje ele pode render anualmente até 4 a 5 vezes o que rende 1 hectare plantando soja, né? Então a gente vê o potencial da floresta nessa região, né? E aí depois vai para essa outra.